paz, queridos e queridas. Como é que vocês estão? Que bom que nós estamos na casa do Senhor e podemos cantar louvores a aquele que tanto fez por nós, né? E eu quero, desde já, pedir para você abrir sua Bíblia, se você trouxe, né? Alguns trazem aí o celular, tudo bem. No Evangelho de Marcos, capítulo 6, eu vou ler do versículo 1 ao 6. Evangelho de Marcos é o segundo evangelho, é o segundo livro do Novo Testamento, capítulo 6, versículo 2 a 6. Jesus saiu dali e foi para a sua cidade acompanhado por seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga e muitos dos que o ouviam ficavam admirados. Mas de onde vêm estas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é essa que foi dada a este? E esses milagres que ele faz? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam muito escandalizados por causa dele. Jesus disse aos discípulos: só em sua terra, entre os seus parentes e em sua casa é que um profeta não tem honra. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes para curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Vamos orar? Bondoso pastor do nosso coração e da nossa alma, há tantas coisas, Senhor, que o Senhor deseja que nós saibamos, que estão na sua palavra. Há tantas coisas, Senhor, que o Senhor deseja nos ensinar pelo seu Espírito, o Espírito Santo de Deus, que está nesse lugar de uma forma tão sublime e suave, tocando o nosso coração e já preparando esse coração para receber a tua santa palavra, Senhor. O Senhor nos honra com a sua santa presença nesta tarde, a olhar para cada coração, a olhar para cada desejo, a olhar para cada necessidade que existe aqui e suprir em glória cada uma delas por causa da sua benignidade, Senhor. Nós te agradecemos e pedimos que o Senhor fale conosco, Senhor, apesar de quem nós somos, apesar da nossa humanidade, Pai, que o Senhor olhe para nós e veja em nós as pessoas que o Senhor ama e que precisam do seu conhecimento, daquilo que está na sua palavra, para sermos transformados nas pessoas que o Senhor deseja que nós sejamos. Por isso te louvamos infinitamente agradecidos, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, Salvador e Mestre. Amém. Muito bem. Então, como a gente leu, o que estava acontecendo aqui, né, irmãos? Jesus pega os discípulos e volta para a sua cidade. A cidade não onde ele nasceu, mas onde ele viveu boa parte da sua infância, que é a cidade de Nazaré. E quando ele chega lá, os nazarenos começam a ver Jesus ensinando na sinagoga, porque era sábado e era comum convidar-se um rabino para fazer a leitura do texto sagrado na sinagoga. E Jesus era uma pessoa conhecida e, por isso, quando ele estava ensinando, as pessoas começaram a ouvir e falar, mas como assim ele fala desse jeito? E do que ele está falando? E que sabedoria é essa? Mas esse aqui não é aquele filho do José? Aquele que a gente via na oficina, lidando com aquelas ferramentas? Como é que ele está falando assim agora? Então, as pessoas não enxergaram que diante delas estava o Filho de Deus. Elas não reconheceram quem ali estava, elas rejeitaram Jesus. E isso aconteceu 2 vezes, conforme diz as Escrituras, quando ele decide voltar para Nazaré. Eu penso que é por isso que a maior parte da vida dele, ele ficou entre Cafarnaum, Betânia e até mesmo Jerusalém. Bom,
Sabe por que eu escolhi o texto de Marcos? Porque Marcos acrescenta um detalhe que os outros dois evangelhos, Mateus e Lucas, que trazem essa história, não falam, que é Jesus estava com seus discípulos. E por que é isso interessante? Porque quando as pessoas não deram honra a Jesus, não o honraram, não o reconheceram, não tributaram aquilo que lhe era devido, ele pôde ensinar aos discípulos como eles deveriam fazer quando isso acontecesse com eles. E também ensinar aos discípulos, e a nós que estamos aqui lendo esta palavra, que é muito importante a gente considerar algo que não está mais em uso nesses dias. Então, o Senhor, quando diz, uma frase que a gente vive repetindo, não há profeta sem honra, senão em sua casa, entre seus parentes e na sua cidade. Né? A gente fala, profeta em casa não tem honra, porque a gente tem, às vezes, dificuldade de ser reconhecido. Mas, se a gente procurar na Escritura, a Escritura não menciona uma só vez, de Gênesis a Apocalipse, que nós devemos procurar honra para nós, que nós devemos procurar ser honrados. Porém, a Escritura apresenta esse tema, a honra. Muitas vezes ele está presente em todos os livros da Bíblia e mais de 140 vezes esse versículo, essa palavra honra é encontrada nos versículos da Bíblia. Então, no mundo moderno, irmãos, e especialmente no Ocidente, na nossa cultura, a gente não lida com honra, a gente não lembra que existe a honra. Mas a Escritura fala da importância da honra. É um princípio bíblico e que, às vezes, até mesmo os cristãos, que são desafiados a honrar não só a Deus, mas tantas outras pessoas, esquecem dele. Então, o que a Bíblia nos diz sobre honra? Essa honra que não foi dada a Jesus e que certamente nós temos alguma coisa para aprender. Então, a Bíblia fala que honra, ela fala que o reino de Deus gira em torno da honra, muitas vezes de diferentes formas. E a gente, às vezes, usa palavras cujo significado fica, às vezes, difícil da gente lembrar. Né? Às vezes você está escrevendo uma coisa, você fala, o que quer dizer mesmo tal palavra? Né? Então, pensando nisso, o que quer dizer mesmo honra? Então, secularmente, honra, né, se eu procurar no dicionário, é uma consideração devida a uma pessoa, é um reconhecimento de alguém que tem uma posição de destaque, é alguém que pode ser homenageado, é uma homenagem que eu posso fazer a alguém, é alguém que eu vou tratar com distinção, ou mesmo é um traço de caráter, né? E na Escritura, né? A Escritura, ela usa duas palavras para a palavra honra, literalmente. Uma que vem do grego, da palavra timão, e quer dizer fixar valor. É dar um valor a alguém, atribuir uma reverência, reverenciar, vem tudo do mesmo raiz. E outra palavra que a Bíblia usa é hebraica, é kabed, que significa reconhecer o peso de uma pessoa, literalmente. Qual é o peso daquela pessoa? Qual é a sua autoridade? Qual é a sua importância? Qual é o seu valor? É também parecido a palavra com sustentar ou pagar a conta. Então, quando eu honro, eu estou pagando a conta de alguém que eu reconheço que tem um peso para mim. Olha que top essa definição de honra. É mais ou menos isso que, se a gente for ler no original, não que eu saiba fazer isso, né? Eu pesquiso em quem faz isso, né? Ou ligo para a Roseli, né? Ou ligo para a Roseli e pergunto o que quer dizer no grego. Porque honra é uma virtude, irmãos e irmãs, que é ligada a muitas outras no reino de Deus. Então, honrar é quando você
devolve, é quando você restitui a alguém aquilo que ela já tem de direito. Como é que é, Kátia? Então, assim, quando você honra alguém, você dá algo que é direito dela receber. Por exemplo, quando você honra o seu pai, secularmente falando, você faz isso não por tudo que ele te deu em toda a vida, mas você faz isso porque ele é seu pai. E por ser seu pai, ele merece a sua honra, né? Para dar um exemplo assim. Então, eu também honro um professor, por exemplo, que me pegou pela mão e me ensinou as primeiras letras. Eu honro alguém que me ajudou com o conhecimento. Por quê? Porque aquela pessoa tem importância para mim, ela tem um peso na minha vida, ela me ajudou, então eu posso honrar esta pessoa. E a Bíblia diz que isto é legítimo. Mas, né, porque a Escritura diz o seguinte: dê a cada um o que lhe é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. E a quem honra, honra. Então, nós precisamos, como filhos de Deus, como servos do Deus Altíssimo, cumprir a Escritura. Então, nós começamos a perguntar para a gente, então, a minha vida, que tem a honra dada por Deus, devolve honra para quem? Para quem que a gente tem que devolver a honra? A quem nós devemos honrar? Então, a gente começa por sempre aquele que é digno de toda a primazia, aquele que é eterno, imortal, como nós cantamos, invisível, mas muito real nas nossas vidas. A Ele toda a honra, toda a glória. Deus sempre tem a primazia, Deus sempre tem o direito de ser honrado por nós em primeiro lugar, em receber tudo que a gente puder fazer de honra, de respeito, de dignidade, de justiça, de louvor, de adoração, e ainda será pouco e insuficiente. Mas mesmo assim, a Escritura nos convida a honrar a Deus de diferentes formas e sempre que for possível, e não somente com nossas palavras, nosso cântico de louvor e adoração, mas com a nossa vida, com o nosso amor, né? De uma forma que a gente possa tributar ao Senhor glória e honra, como diz a palavra do Senhor no livro de Salmos. Por quê? Porque Ele é majestoso, porque Ele é incomparável e porque Ele nos amou, Ele nos desejou, Ele nos buscou. Você pode acreditar no que Deus fez na sua vida? Ele tirou você das trevas e te trouxe para a sua maravilhosa luz. Ele te tirou do pecado e te trouxe para o reino do seu amor. E isso é motivo suficiente. Mas nós também honramos a Deus vivendo de uma forma honrosa. O que é isso, né? Como é que a gente faz isso? Bom, honra tem a ver, como a gente já falou, com quem Deus é. Então, o respeito e a identidade e a dignidade que nós temos tem a ver com o motivo pelo qual nós escolhemos reverenciar a Deus. E cada um tem inúmeros motivos. Isso faz parte da nossa identidade de filhos, identidade de salvos, identidade daqueles a quem Ele amou primeiro. Você é reconhecido como cristão, como seguidor de Jesus, como filho de Deus. E isto significa que você honra a Deus com a sua vida, da mesma forma que a Escritura fala que você deve honrar também as pessoas, né? Então, um exemplo bíblico, né, de que as pessoas podem e devem ser honradas, eu escolhi, por exemplo, um deles na Escritura, lá na carta de Filipenses, quando o Paulo manda Timóteo e Epafrodito ter com eles, com os de Filipos, e ele fala assim, olha,
eu estou mandando o Epafrodito. Ele estava doente, mas ele está melhor. E eu estou recomendando que vocês façam assim, ó. Recebei-o no Senhor com alegria, tende-o em alta honra, honrai sempre a homens como ele. Então, Paulo nos ajuda a entender que a gente também pode honrar pessoas que são dignas de honra. E com isso nós também estamos honrando a Deus. Então, como que a gente faz isso, né? Ele nos ajuda a recordar que há pessoas que vão receber de nós algum tipo de honra, porque Deus deseja honrar aquela pessoa. E Deus tem muitas formas de honrar as pessoas. Eu me lembrei de uma vez, quando eu estava preparando a palavra, você vai lembrando, né, de uma porção de coisas, não dá tempo de falar de tantas coisas que a gente lembra, mas dessa passagem, eu me lembro que a irmã Ismênia, que eu já falei para vocês, foi nossa pastora durante 10 anos na Igreja Batista na Moca. Ela tinha um dom muito precioso. E o pastor Enéas Tonini foi uma pessoa que serviu a Deus sua vida toda, e na obra do Espírito ele revolucionou, né, os batistas no Brasil. E ele foi deixando as suas atividades conforme a idade foi chegando. Então, ele já estava com 80 e poucos, ele já tinha deixado a direção do Colégio Batista, a Sociedade Bíblica, a direção do seminário. Ele escrevia menos livros, ele escreveu dezenas de livros. E uma das coisas que ele fez por último foi deixar a igreja que ele fundou, a Igreja Batista do Povo. E nem todo mundo entendeu, e ele passou um período muito duro. E eu me lembro que ele ligou para a irmã Ismênia, que era uma conterrânea dele, os dois foram perseguidos pela obra do Espírito ao mesmo tempo, e ele disse: irmã Ismênia, eu preciso muito da sua oração, eu sei que a senhora pode levantar a igreja para orar por mim, porque eu estou com depressão, eu estou numa fase muito difícil da minha vida, e eu não vou suportar se eu não for apoiado em oração. Imagina, irmãos, o pastor Enéas Tonini, que não era qualquer pessoa assim, né? Ele é uma pessoa conhecida internacionalmente, ele liga para ela para pedir oração. E eu estava lá no culto à noite, que era um culto de oração, e ela chega e ela fala: irmãos, vamos orar pelo pastor Enéas, que ele me pediu oração. Eu orei imediatamente. E sabem o que o Senhor disse? Tenho o meu servo em mais alta honra, pedirei contas àqueles que o estão fazendo sofrer. O Senhor disse isso a ela. E como de fato é mesmo, Deus moveu, agiu, colocou tudo no seu devido lugar, e ele pôde viver com as dificuldades todas, né? Ele até 103 anos, mas era um servo que Deus honrava, e a Bíblia diz que ele honra aqueles que o honram e despreza aqueles que o desprezam. Então Deus também honra a nossa vida de alguma forma. E é muito fácil, né, irmãos, a gente escolher pessoas para honrar, para admirar, para homenagear, sabe, pessoas bacanas, né? A minha mãe dizia assim: olha, ele tem cara de quem almoça e janta todo dia, de tão bonitinho que ele é, olha que arrumadinho. Essas pessoas são muito fáceis da gente honrar. Mas aquelas que têm um temperamento mais difícil, meio parecido com o da gente, assim, né? Às vezes, a gente esquece que essa pessoa, a gente não tem muita paciência com ela, né? Ela vive fazendo as mesmas coisas, dando o mesmo trabalho para a nossa vida, e a gente esquece que ali está alguém que foi criado à imagem e semelhança do Senhor, né? E devido às imperfeições, muitas vezes, né, dessa pessoa, da forma como ela é vista por nós, né, a gente, assim, que às vezes tem um pouco de orgulho, a gente não consegue ver a realidade, que ali tem um coração amado por Deus e que precisa receber perdão, como a gente recebeu um dia, como a Marilda falou aqui na abertura. Nós fomos salvos pela graça.
Todos nós precisávamos de receber a graça de Deus na nossa vida. Todos nós precisamos da misericórdia do Senhor sobre nós. E é por isso que nós chegamos até aqui. Da mesma forma que esta pessoa também pode chegar aonde Deus quiser levá-la, né? Um exemplo disso é, por exemplo, que a gente não pode agir de forma desonrosa com o nosso próximo, é lembrar, por exemplo, na própria Bíblia, né? Paulo e João Marcos tiveram ali um entrevero, uma dificuldade para caminhar juntos. E Paulo já despachou João Marcos, volta lá que você está me dando trabalho. Mas o Barnabé, que por sinal era primo dele, viu um potencial na vida do Marcos, viu que ele podia investir espiritualmente na vida dele. E hoje a gente vê quanta coisa que ele deixou para nós, que grande transformação Deus fez na vida desta pessoa. Então, às vezes, mesmo que a gente não enxergue, a gente pode honrar alguém com o nosso acolhimento, com a nossa boa palavra, com o nosso bom conselho. A gente pode honrar com o nosso abraço, lembrando dessa pessoa, mandando uma mensagem e dizendo: olha, o mundo pode ter te esquecido, mas eu me importo com você. Eu quero saber se você está bem, se você está precisando de alguma coisa. E eu sei que é difícil de fazer isso, mas a Bíblia fala que honrar é enxergar o próximo como o Senhor vê, com olhos de misericórdia. Então, fica para nós o que a Escritura diz sobre honra, né? Para a gente aprender um pouquinho mais. De tantas formas que a Escritura fala sobre honra, tem algumas que eu acho que são muito especiais e que eu trouxe aqui para a gente dar uma lembradinha, né? Que sempre é bom a gente lembrar formas que a Escritura fala que nós podemos honrar a Deus e ao próximo. Então, a primeira forma que eu trouxe aqui, e todo mundo já sabe, é só para lembrar, é a gratidão, né? A gente precisa ter palavras que passam pela gratidão a Deus todos os dias, né? A Bíblia fala: em tudo dai graças, porque tudo que Deus faz é digno de receber gratidão, e nós fazemos isso em honra à pessoa que Ele é. Então, agradecer a Deus e as pessoas tem que fazer parte da nossa vida, para que nós possamos acreditar, honrar a Deus. Vou dar um exemplo aqui, que eu acho que ele até já falou disso. O José, quando tinha 7, 8 anos, mais ou menos, ele estudava numa escola no interior de São Paulo. Eles passavam por muitas dificuldades e eles tiveram que mudar para uma casa longe da escola. E ele foi chorando se despedir da professora, porque ele não ia mais poder frequentar aquela escola. E a professora falou: não se preocupa, nós vamos dar um jeito. Ela saía 1 hora antes de começar a aula da casa dela, ia lá no fim da cidade buscar o José, levava ele de volta para a casa dela, dava café para ele, levava ele para a escola e fazia isso na volta. E um dia a gente estava indo para Marília ver minha sogra e ele falou: eu quero ir por Bauru. Eu falei: por Bauru? Mas não é o caminho mais comprido? Ele falou: não, eu descobri que a dona Áurea mora em Bauru. Eu falei: quem é a dona Áurea? A dona Áurea foi minha primeira professora. E ele comprou um livro que falava de Jesus, dobrou bonitinho, foi lá, me ligou, falou que ia, né, descobriu onde ela morava, que queria ver. E ela falou: olha, eu tive tantos alunos, você é qual deles? Porque ele não deu muito detalhe. Aí ele falou: eu sou o José. Ele tinha até um apelido que eu não vou dizer aqui, obviamente, porque eu vou honrar o meu marido ocultando isso da multidão, né? Mas ele tinha até um apelido: eu sou o fulano de tal. Eu lembro, nossa, não sei o quê. Fez uma festa enorme para ele, mas ela se sentiu tão grata por um ato de honra que ele fez a esta pessoa, porque pela mão dela, né,
ele não parou de estudar. Deus tinha como propósito da vida dele honrar que ele chegasse a ser doutor. O José tem doutorado, né? E quantas pessoas têm isso no Brasil? Então, aquela professora continuou o plano de Deus para a vida dele. Ela só fez isso ensinando que ele não parasse de estudar, porque a gente sabe como que são as pessoas que param de estudar. Onde ele mudou não tinha escola. Sabe Deus quando ele ia retomar isso? E ela fez isso todo o tempo que ele precisou. Então, como não honrar uma pessoa como essa? Eu tenho certeza que se você puxar pela memória, você é grato por algum professor, alguma pessoa que um dia te pegou pela mão e manteve você no propósito que Deus tem para a sua vida. Eu tenho certeza disso. Nós todos temos essa pessoa. E isso fala de um outro princípio que faz parte da honra, que é a reciprocidade. O que é isso, reciprocidade? Então, eu devo dar ao próximo o que Deus me dá, no seguinte sentido, né? A Bíblia fala em Romanos 12:10, preferindo-os em honra uns aos outros. Então, do que quer dizer isso? Eu devo dar ao meu irmão tudo aquilo que eu recebo do Senhor e devo esperar dele, de alguma forma, que ele também me dê isso. Então, a gente precisa viver dando ao outro aquilo que Deus nos deu. Então, eu preciso perdoar o próximo, porque eu recebi perdão de Deus. Eu preciso amar o meu próximo de uma forma bem prática, não de palavras, mas de uma forma prática, provando, mostrando, né, honrando a ele. Eu preciso tratar o outro com misericórdia, com compaixão. Às vezes, a gente escuta umas coisas tão duras de alguém, né? E eu falo, puxa, eu me compadeci dessa pessoa. Que difícil essa pessoa ter essa vida, né? Já aconteceu várias vezes comigo, eu estou falando bem de alguma pessoa. Olha, essa pessoa, ela é legal, eu fiquei admirada com isso. Aí chega alguém assim, ó, de bate-pronto e fala, mas ela teve um problema em 1980, porque ela fez isso e fez aquilo. Deus não faz isso com a gente. Porque se ele fizesse, eu era a primeira que ele ia riscar da lista dele de filhos amados. Eu não estaria nessa lista, e nenhum de vocês, porque todos nós temos falhas, mas a gente precisa tratar os nossos irmãos com reciprocidade, do mesmo jeito que o Senhor nos trata, né? A graça compartilhada é honra para aquele que a oferece. Outra forma que a Escritura diz que a gente deve caminhar em honra é cuidando dos próximos, mas especialmente dos mais próximos, né? Quem são esses? Bom, a Bíblia diz que Deus criou a família, né? E por isso ele, em sua palavra, recomenda que a gente honre aos nossos familiares. Então, como é que é isso? Então, começa pela fidelidade e o amor no casamento, né? A Bíblia fala, honrado seja entre todos o matrimônio ou o casamento e o leito sem mácula. Deus julgará os imorais e os adúlteros. Então, quando eu honro o meu cônjuge ou a minha cônjuge, né, o meu esposo ou minha esposa, né, eu trago um princípio que é bíblico para o meu casamento. E honrar significa respeitar, como Cristo respeita aqueles que o amam. Significa amar como Cristo ama a igreja. Como é que Cristo amou a igreja? Dando a própria vida por ela, né? Então, por mais que o mundo caminhe de uma forma diferente disso que a Bíblia deixou, nós devemos reverenciar a família que Deus criou. Podem existir muitos tipos de famílias, nós sabemos disso, mas nós honramos a família que Deus nos deixou. E por isso,
tem muitas e muitas orientações sobre como um casal deve guardar a honra, respeitando e amando a Deus e um ao outro. Né? Você pode escolher vários textos das cartas paulinas, tem isso. Não vou trazer isso de uma forma detalhada, porque a gente ainda precisa dizer que Deus deixa um mandamento que é o primeiro mandamento com promessa, que é honrar pai e mãe. E ele aparece de uma forma muito destacada, pessoal. Vocês já viram isso, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Várias e várias vezes esse versículo aparece fazendo com que a gente compreenda que quando a gente não honra pai e mãe, a nossa vida vai ser curta, sem prosperidade, e nós vamos enfrentar problemas terríveis, inclusive a morte. Tamanha é a importância que Deus dá para os pais, os nossos pais. Então, você aí que tem pais e mães vivos, honre aos seus pais. Da mesma forma, Deus fala para os pais, olha, você precisa honrar os seus filhos. Que jeito que Deus fala que os pais precisam honrar os seus filhos? A primeira forma é que os pais devem trazer o evangelho até as crianças. Eu sempre digo isso. Se você for procurar nos originais, a carta aos Efésios, o capítulo 6, quando você vê pais, não irriteis aos vossos filhos, não provoqueis, ou a versão que você quiser usar, você vai ver que isto é uma palavra que no original está pais homens. Os pais homens teriam, teoricamente, a tarefa de levar o evangelho para dentro da sua casa para os seus filhos. Então, a primeira forma de pais aqui no nosso mundo, homens ou mulheres, honrarem os filhos é levando o evangelho da salvação até eles. É a primeira forma, né? Ensinando a palavra do Senhor até eles. Nós também, diz a Escritura, ainda dentro da família, devemos honrar os idosos, os anciãos, a quem a Escritura diz que nós devemos conceder dupla honra. Se você olhar aí pela televisão, de vez em quando você vê um programa ou outro falando de dupla honra, é neste caso que ela é aplicada. Dupla honra, especialmente aos anciãos que pregam e ensinam a palavra do Senhor. Aí eu pergunto, os idosos da sua família são honrados? São tratados com distinção? São reverenciados? Mas a Escritura fala que eles precisam ser da nossa parte. Sabe, aqui no Ocidente a gente tem um jeito diferente de tratar dos idosos. Eu me lembro, eu tenho uma porção de amigas japonesas, né? E uma delas sempre falava para mim, janeiro já está chegando, janeiro já está chegando. E eu falava assim, por quê? É por causa das suas férias? Elas falavam, não. Lá na minha cultura, os mais novos, em janeiro, visitam os mais velhos para honrar a vida deles. Então, como meu pai, que é o mais velho da família, mora na minha casa, todo mundo vem, a família inteira daqui do Japão, vem honrar o meu pai em janeiro. Porque isto nós precisamos... Né, Fran? A Fran sabe disso, né? O Luiz, né? Que tem essa cultura. E eu me lembro que a avó dela tinha mais de 100 anos. E o cônsul não, como que fala? O prefeito da cidade dela, que era uma cidade em Okinawa, vinha ao Brasil honrar a bachan dela, que tinha 103 anos, por tudo que ela fez em toda a vida. Nós não temos essa cultura. Mas a Bíblia diz que a gente precisa ter dupla honra. É mais do que honra. E a lista não para aí, irmãos, das coisas e pessoas próximas que a gente tem que honrar, né? E honrando a eles, estamos honrando a Deus.
Nós também devemos honrar as autoridades. Que autoridades, pessoal? As do seu trabalho. Sabe aquele chefe? Aquele, né? Se você fizer o que você tem que fazer com excelência e honrar, respeitando a ele, sem dúvida a sua vida vai ficar mais fácil. Né, Cá? Eu brinco com o Kaique porque o chefe dele é impossível e, além de tudo, fala espanhol. Então, o Kaique tem ali uma estratégia básica de honrar o chefe, né, Cá? E ajudar as coisas a ficarem bacanas. Também no governo, né? Nós precisamos tratar as autoridades do governo com honra. E vamos combinar que pela internet não é bem isso que a gente honra, né? Que a gente faz. Não estou me referindo a ninguém em especial, mas se você perceber, as pessoas são achincalhadas, são envergonhadas de todos os partidos e de todos os lados, são depreciadas, são reduzidas a menos que nada, quando a gente resolve falar das nossas preferências políticas. E a Bíblia não autoriza você fazer isso, meu irmão e minha irmã. Portanto, pega leve aí no dedinho na hora de enviar. Seja para quem for. Porque a Bíblia fala que não há autoridade que não foi constituída por Deus. Por mais difícil que seja, e vocês vão me entender, Deus permite aquela pessoa estar naquele lugar que ela está. Então, a gente precisa honrar. Outra posição de autoridade são as autoridades da fé. Quais elas? Os nossos líderes espirituais, os nossos pastores, os nossos professores, aqueles que oram por nós. Às vezes a pessoa não tem autoridade constituída, mas ela é uma autoridade diante de Deus, porque ela é uma intercessora da sua vida. Né? Como não agradecer as pessoas que oram por nós? E o nosso testemunho fala muito com relação a isso, né? Especialmente quando nós fazemos conforme diz o Salmo 1, e a gente se recusa a sentar na roda dos escarnecedores, aqueles que fazem as coisas por maldade. Quando a gente se recusa, nós estamos dizendo, eu estou honrando a Deus com aquilo que a palavra de Deus diz e que eu desejo obedecer. Eu sei que não é fácil fazer isso, não é fácil para mim nem para nós, mas é algo que a Bíblia quer que a gente saiba. Deus deixou isso para nós, para a gente praticar. Por quê? Porque Ele desejava que a gente, a próxima coisa que eu quero falar, vivesse em retidão. Tem um salmo que a gente canta de Davi, que fala assim, Senhor, quem entrará no seu santuário? Né? Quem tem as mãos limpas, o coração puro, afasta a vaidade e sabe amar. Então, ter a vida reta é tentar viver com um coração puro. Né? A humildade, ela vai na frente da honra. Mas é honrar a Deus em verdade com a nossa vida. A nossa vida, ela tem que falar mais alto daquilo que a gente fala, né? Aquilo que a gente faz. E isso a gente precisa aprender, todos nós. Todo dia a gente precisa aprender isso, né? O meu pai, ele dizia assim, se você não tem nada na vida, você tem o seu nome e a sua honra a preservar. E meu pai trabalhou 70 anos na mesma empresa. E no final da carreira dele, já há muitos anos, ele era procurador da empresa e era autorizado a assinar os cheques, junto com a secretária particular do patrão. E um dia meu pai chegou em casa aos prantos. E eu nunca tinha imaginado que eu fosse ver esta cena. E ele disse para minha mãe, e eu me lembro perfeitamente dele, ele disse assim, alguém está roubando ele, e não sou eu, mas sou eu que assino os cheques com ela. E ela
é secretária dele. Então, se não sou eu, só pode ser ela. Mas como que eu vou dizer para ele que a secretária dele está roubando ele? Meu pai desconfiava, e ele chamou meu pai para conversar. E meu pai falava: Angelina, você não entende, é a minha honra. É a minha honra, é uma questão de honra. Até que foi descoberto que ela, de fato, havia desviado muito dinheiro dele, e ele não teve nem como restituir, nem quis, né? Mas ele chamou meu pai e pediu perdão para o meu pai por ter sequer perguntado se podia ser o meu pai que teria tirado o dinheiro dele. Ele pediu perdão pela pergunta, porque a pessoa que meu pai era para ele, em termos de honestidade, nem ele era digno de ter sido perguntado. Ele deveria ter considerado que isso não poderia ter vindo dele, né? E isso a gente precisa ter com as pessoas. Quando a gente escolhe ter uma vida reta, honesta, correta e procurar fazer sempre o melhor, por mais difícil que seja, porque não é fácil a gente acordar todo dia e falar: hoje vai dar tudo certo e eu não vou fazer nada, não vou cometer nenhum pecado, não vou brigar com ninguém, não vou ficar nervoso no trânsito, não vou... Não é assim. A vida vai rolando e a gente muitas vezes se vê envolvido pela circunstância. Mas nós, quando nós buscamos viver de uma forma honrosa, como a palavra do Senhor diz, a gente honra a Deus, né? A gente também honra a Deus com a nossa generosidade, né? Como a Marilda falou aqui. Honra a Deus quem se compadece do necessitado. Então, Cristo nos ensinou sobre diversas formas de compaixão e da gente poder se identificar com aquele que é vulnerável, aquele que é sensível, aquele que tem dificuldades, aquele que está numa situação que precisa da gente, né? E aquele que a gente possa dividir algo que a gente tenha. E aí falo da penúltima coisa, que é aquilo que a gente pode ofertar a Deus de uma forma controlada. A gente escolhe o quanto ofertar. Do que eu estou falando? Eu estou falando dos nossos recursos. A gente pode gerenciar os nossos recursos de forma a ofertá-los de uma forma consciente, né? Desejosa de agradar a Deus. O primeiro recurso que a gente tem é o nosso tempo. Então, nós podemos gerenciar quanto do nosso tempo nós podemos reservar para termos um tempo com Deus, para termos um momento de devoção, para buscar a Deus e a sua vontade para nós. O tempo que a gente dedica a Ele todos os dias é uma forma de honrar a Deus. Nós também podemos honrar a Deus com as nossas primícias, né? A Bíblia fala que é bíblico honrar ao Senhor com os seus recursos, com os seus bens e com as primícias de toda a nossa renda. E a gente pode escolher o quanto a gente quer obedecer, né, biblicamente a Deus e escolher fazer isso em honra ao Senhor. E a outra forma que a gente pode escolher quanto nós vamos honrar a Deus com aquilo que a gente vai ofertar a Ele, devolver ao Senhor, reverenciar a Ele em honra e também aos irmãos, é o privilégio de servir a Ele com aquilo que a gente tem, com aquilo que a gente sabe fazer e com aquilo que a gente pode oferecer. Sabe o que Jesus fala em João sobre isso? Ele fala: se alguém me servir, o Pai honrará. Então, o serviço é uma forma da gente também honrar a Deus. E eu deixei assim, para o fim, a forma que é fundamental, que é vital, que é visceral, que a gente honre ao Senhor. Como a gente pode ver que não aconteceu com os nazarenos. É conferir ao Senhor das nossas vidas a honra de que Ele é devida, porque o Cordeiro é digno. Tudo que nós fazemos obedecendo a Deus é honra. Tudo que nós ofertamos em amor a Deus e ao próximo, em amor, é honra.
nós vivemos para adorar, honrar e engrandecer a Deus, porque o Cordeiro é digno. O Cordeiro é digno de nós sermos pessoas que honrem a Ele em dignidade, em justiça, em mansidão, que nós sejamos frutíferos. O Cordeiro é digno. O Cordeiro é digno porque Ele foi morto para receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a honra, a força e a glória, diz o Apocalipse. E é isso que nós daremos para Ele na eternidade, a honra que Ele é devida. Então, quando a gente estiver diante de uma situação, diante de um momento, e a gente estiver em dúvida, será que isso trará a Deus a honra que Ele é devida? Pergunte isso para você. Faço isso porque o Cordeiro é digno? Então a gente serve porque Ele é digno, a gente canta porque Ele é digno, a gente ora porque Ele é digno, a gente acolhe porque Ele é digno, a gente ensina porque Ele é digno, digno de honra. E é isso que o Senhor queria que a gente lembrasse hoje, de nós sermos pessoas honrosas, honradas, que honram a Deus e aqueles a quem escolheu, seus filhos, nossos irmãos, pessoas que, como nós, receberam a honra de sermos chamados filhos de Deus. Eu queria que a gente pudesse orar agora sobre isso e queria que você pudesse pedir que Deus te ajude nisso, como eu pedi, preparando essa palavra, e continuo pedindo que Deus nos ajude a sermos pessoas que honrem a Ele. Bondoso Deus da nossa alma, Deus de infinita graça, há tanto na Tua palavra, Senhor, que a gente precisa lembrar, e hoje, Senhor, nós Te agradecemos, Espírito Santo amado, por trazer esse assunto até nós. Nós queremos ofertar ao Senhor toda a honra e toda a glória, Senhor, porque o Senhor é digno de receber, o Senhor é aquele que nós queremos engrandecer hoje e sempre, Senhor, porque tudo que fizermos por amor, de coração íntegro, com sinceridade, com o desejo de Te dar, de Te restituir, de Te reverenciar, ainda será pouco, mas de todo o nosso coração hoje, Senhor, receba a nossa honra, receba a nossa vida, transforma a nossa vida numa vida de honra para o Senhor, vaso de honra, como diz a Tua palavra, que nós sejamos estes, Senhor, estes, Pai, que tributamos ao Senhor o que Ele é devido, que reverenciamos o Seu amor infinito e reverenciamos a Sua bondade por nós e por aqueles a quem amamos. Ajuda-nos nisso, Senhor. Nós Te pedimos e nós Te agradecemos por enxergar em nós e nos conceder o privilégio de ouvir a Tua palavra, aprender com o Teu Espírito e trazer isso para as nossas vidas. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém.